forma interativa, né, pela internet, para que nós possamos dar continuidade. Inicialmente, gostaria de agradecer a todos aqueles que vão me assistir hoje e desejar uma ótima semana, um ótimo dia e que tenhamos muita paciência e que tudo vai dar certo ao final. Muito bem, o tema de hoje é um tema também de grande importância para o direito administrativo, que é contratos administrativos. Muito temos ouvido falar sobre a movimentação do Poder Executivo, do Poder Legislativo e do próprio Judiciário, no sentido de conseguir arrecadar fundos e meios para que nós possamos vencer essa pandemia. Por certo, isso surge a necessidade de contratos. A administração pública ela se relaciona com o particular, muitas das vezes por meio desses contratos. E para que eles diferenciem dos demais, nós damos um sobrenome para ele, que seria o contrato administrativo. O que seria isso? O contrato administrativo é a reserva para designar somente os ajustes que a administração pública, nesta qualidade, celebra com pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas, para a consecução de fins públicos, segundo o regime jurídico de direito público. É diferente de contrato da administração, expressão que deve ser vista em sentido amplo, comparando contratos regidos pelo direito privado. Muito bem, aqui merece a primeira atenção. Primeira coisa, quando nós falamos contrato administrativo, eu estou dizendo que são contratos que a administração pública, na qualidade de ente público, pode firmar com as pessoas físicas, pessoas jurídicas e pessoas jurídicas de direito público e de direito privado. Então, muito bem. Então, acho que a primeira coisa que nós temos que expandir o nosso pensamento é no sentido que esse contrato administrativo ele pode ser fixado entre pessoas físicas e administração pública, pessoa jurídica e administração pública, pessoa jurídica de direito público e a própria administração pública e pessoa jurídica de direito privado e a administração pública. É importante nós termos essa expansão nessa ideia, porque a administração pública ela pode contratar com todo aquele que for necessário para a prestação de serviço público de qualidade e de excelência, que é essa a meta da administração pública. Muito bem. Podemos até emprestar aqui também um conceito que o Diógenes Gasparini traz no seu livro. Fala assim, conceito, né? O contrato administrativo pode ser conceituado como ato bilateral, ajustado pela administração pública ou por quem lhe faça, às vezes, concerto particular, cuja vigência e condições de execução a cargo do particular podem ser instabilizadas pela administração pública, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante particular. Então, olha lá. Ato plurilateral, dois lados, ok? Se fosse um ato unilateral, bastava a vontade de um. Se é um ato plurilateral, é necessário que tenhamos a vontade dos dois presentes aqui, né? Isso é fundamental para a nossa interpretação e entendimento do tema como um todo. Ato plurilateral, ajustado pela administração pública ou por quem lhe faça, às vezes, concerto particular, cuja vigência e condições de execução a cargo do particular podem ser instabilizadas pela administração pública, ressalvados os interesses patrimoniais do contratante particular. Muito bem, isso é muito importante. Existem algumas características que são fundamentais para que nós possamos identificar um contrato administrativo. E um ponto que sempre me chama atenção, e eu vejo que é um ponto que destaca o contrato administrativo mesmo, é o que nós chamamos de cláusulas exorbitantes, ou por alguns outros doutrinadores são cláusulas de privilégio, ou ainda cláusulas de prerrogativa. Então observe que Vossa Senhoria pode encontrar dentro da doutrina
alguns doutrinadores que usam a denominação cláusulas exorbitantes, outros cláusulas de privilégio, ou outros ainda cláusulas de prerrogativa. Qualquer uma dessas denominações dão a ideia de que esse contrato administrativo ele vai ter um tratamento diferenciado do contrato particular, tá? Do contrato particular. Isso é muito interessante e é importante que nós tenhamos essa ideia muito aflorada na nossa mente, porque faz diferença, né? Nós vamos ver que dentro dessas condições especiais que estão presentes no contrato administrativo, se isso fosse num contrato privado, certamente essas cláusulas seriam anuladas pelo Poder Judiciário. Ok? Vamos lá. Cláusulas exorbitantes são aquelas cláusulas que não são comuns ou que seriam ilícitas nos contratos particulares por encerrarem prerrogativas ou privilégios de uma das partes em relação à outra. Essas cláusulas resultam automaticamente do contrato administrativo, independentemente de constarem nela. Nos contratos da administração de direito privado é possível a ocorrência de tais cláusulas, contudo, devem estar expressamente previstos. Um ponto importante é que a administração pública, de um modo geral, quando ela faz um contrato de locação, por exemplo, quando ela loca um imóvel, essas prerrogativas especiais, denominadas cláusulas exorbitantes, não estão presentes, porque nesse caso específico, a administração pública não está valendo-se das suas prerrogativas para esse contrato. Essas cláusulas exorbitantes estão presentes quando a administração pública estiver realmente fazendo um contrato administrativo, um contrato de fornecimento, um contrato de obra, um contrato de contratação de serviços, aí sim. Porque a administração pública ela pode fazer contratos que o que rege a ela é o direito civil. E ela pode fazer contratos que o que rege é o direito administrativo, por sua vez, no viés público, ok? Muito importante. Então, um exemplo de quando a administração pública firma um contrato cuja natureza jurídica é de direito civil é o contrato de locação. E um contrato administrativo cuja natureza jurídica é de direito público é um contrato de fornecimento, é um contrato de obra, é um contrato de serviço, ok? Vamos lá. São contratos administrativos aqueles que versam diretamente sobre a utilidade pública. Contratos administrativos são aqueles que versam sobre a utilidade pública, tá? Bem como aqueles que se refiram à utilização privada de bem público, de uso comum ou especial. Quando o contrato versa apenas indiretamente no sentido de interesse geral, locação de imóvel, será regido pelo direito privado, havendo igualdade entre a administração e o particular. Então, observe, se o contrato tem utilidade pública, ele é um contrato administrativo regido sob direito público. Se esse contrato versa indiretamente sobre o interesse geral, locação, aí aplicamos o direito privado, ok? Lógico que nessas circunstâncias especialíssimas podemos ter alguma situação diferenciada aí, tá? Mas vamos lá, isso será analisado no momento oportuno. A competência para legislar sobre contratos administrativos, no que pertine às normas gerais, é privativa da União. Então, os estados e municípios têm competência para legislar de forma suplementar. Então, observe que os contratos administrativos, a legislação a respeito dele, quem é responsável por isso é a União. Ok? A União é que vai fazer isso, né? O município, através da Lei Complementar 123, ela começou a trazer algumas modificações para isso e permitiu que os municípios e estados façam algumas diferenças na contratação, mas no foco de fomentar o comércio local, que seriam
os tratamentos diferenciados para microempresas e empresas de pequeno porte. Ok? A Lei 8.666, de 93, ela é uma legislação muito presente quando nós falamos de direito administrativo e de contrato administrativo também. Ok? Então vamos lá. Disciplina os contratos em que a administração é parte, determinando todos esses de contratos administrativos. Segundo o artigo 62, parágrafo 3º desta lei, o legislador praticamente tornou público todos os contratos que a administração é parte, mantendo sua posição de supremacia sobre o particular. Então, a ideia do contrato administrativo é realmente colocar o interesse público num patamar elevado, num patamar superior ao interesse particular. Então, toda vez que eu tenho interesse público, eu tenho um interesse maior do que o interesse privado. É aquilo que nós chamamos de supremacia do interesse público sobre o direito privado, sobre o interesse privado. Quais são as características principais desse contrato administrativo? O primeiro deles, a presença da administração pública como poder público. Né? A administração aparece como uma série de prerrogativas que deixam em supremacia perante o particular, que são essas cláusulas exorbitantes. Outra característica é a finalidade pública. Né? Deve estar prevista em todos os contratos sob pena de desvio de poder. Obediência à forma prevista em lei. Então, os contratos administrativos têm que estar de acordo com a Lei 8.666. Outra característica é o procedimento legal para a celebração de certos contratos que a lei exige. Procedimento é o caso da licitação. Né? Então, o contrato administrativo ele tem que ter uma via de regra, tem que ter uma licitação. Né? Uma licitação pode ser na modalidade convite, pode ser na modalidade de concorrência, pode ser na modalidade tomada de preços, pode ser na modalidade até mesmo de dispensa, mas existe uma formalidade a ser seguida, o que nós vamos estudar agora nas próximas aulas. Vamos começar a tratar do tema licitação, como eu já havia dito aos senhores em aula, que eu acho que é o clímax do nosso curso desse semestre, é o tema licitação. Ok? Temos o contrato de adesão. Todas as causas do contrato administrativo são fixadas unilateralmente pela administração. Né? E uma outra característica muito importante é que o contrato administrativo ele tem uma natureza intuito personae. Ou seja, todos os contratos em que a lei exige licitação são firmados em razão de condições pessoais do contratado. Né? Por exemplo, quando você vai fazer a contratação de uma empresa para prestar serviço para o poder público, ela tem que apresentar suas certidões negativas de débito. Ela tem que apresentar certidão de capacidade técnica. Isso tudo para que seja assegurado que a administração pública faça a melhor contratação. Então pensemos o seguinte, eu vou lá com a minha empresa, apresento a certidão negativa, apresento a certidão de capacidade técnica, firmo o contrato com a administração pública e logo em seguida eu subcontrato uma pessoa que não tem essa qualificação. Para se evitar esse tipo de situação, a princípio é vedada a subcontratação, a associação e até mesmo a cessão. Ok? Até mesmo a cessão. Situação excepcional seria a venda de uma empresa para outro grupo. Isso seria analisado caso a caso e desde que fosse assegurado à administração pública as condições iniciais de contratação, com relação à capacidade, com relação à CLD e assim por diante. Ok? Vamos lá. Eu disse aos senhores que uma grande característica do contrato administrativo é a presença das cláusulas exorbitantes. Quais seriam essas? Né? Por exemplo, podemos citar como exemplo aqui a exigência de garantia. Então, dentro do contrato administrativo, a administração pública pode exigir uma garantia. Né? Olha lá, é facultado à administração pública exigir garantia nos contratos de obras, serviços e compras, nos termos do artigo 56, parágrafo 1º da Lei 8.666, cabendo a escolha da modalidade. Dentre as previstas, temos caução em dinheiro, ou título da dívida pública, seguro garantia e fiança bancária.
Então, essa garantia que a administração pública pode exigir é justamente caso ocorra uma inexecução total ou inexecução parcial do contrato, do objeto do contrato, a administração pública tenha meios de fazer com que o prejuízo que ela teve venha a ser restabelecido por meio dessas garantias. Como dito, calção em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia e fiança bancária. Ok? Olha lá. A garantia não pode exceder a 5% do valor do contrato e poderá ser retida pela administração se se extinguir o contrato por culpa do contratado. Então, toda vez que vai firmar, olha, foi designada a data para assinatura do contrato administrativo de fornecimento de produtos. Ok, você tem que me apresentar uma garantia de 5% para que o contrato fique garantido. Caso não venha a ser entregue, ou se o produto entregue venha com algum defeito, essa garantia vai servir como forma de restabelecer o prejuízo sofrido pela administração pública. Observe que ao invés da administração pública, como seria com o particular, ter que entrar com um processo, constituir seu direito, executar o seu direito, ela pode já abreviar todas essas fases e executar a garantia. Evidentemente que para que isso ocorra, deve ser feito um procedimento administrativo. A administração pública, em homenagem ao princípio do contraditório da ampla defesa, deve notificar a parte supostamente infratora para que ela apresente o seu argumento, apresente as suas justificativas. Vai ser feita, então, uma decisão em cima disso, que pode ser dado o direito de recurso, na verdade, deve ser dado o direito de recurso, que seria o duplo grau administrativo, e em seguida, então, a administração pública dando uma decisão cuja ela já caracteriza como uma decisão transitada em julgado administrativo, que faz coisa julgada administrativa, ela então execute essa garantia. Ok? Cuidado que toda vez que nós vamos falar de aplicação de uma penalidade, seja ela executando a garantia, seja ela aplicando algum outro tipo de situação, nós temos que estar muito atentos, porque tem que estar garantido a ampla defesa e o contraditório. Do contrário, pode ser anulado esse ato. Muito bem. Outra característica, da cláusula exorbitante é a possibilidade de alteração contratual unilateral. Olha lá. Conforme previsto no artigo 58, inciso 1 e 65, inciso 1 da Lei 8.666, existe a possibilidade de fazer com que ocorra alterações unilaterais no contrato. Por exemplo, a administração pública ela pode aumentar o objeto em 25% ou reduzir em até 25% de forma unilateral. Ela pode fazer isso. Em casos de reforma, reforma de casas, reforma de hospitais, reforma de estabelecimentos, essa autonomia, essa possibilidade de alteração unilateral aumenta até para 50%. Porque quem já reformou alguma vez sabe que acontece uma série de imprevistos dentro dessas reformas. E o legislador, sabendo disso, ele já previu uma possibilidade maior de flexibilização disso. Então, essa alteração lateral de 25% para mais ou para menos do objeto do contrato, ela é feita sem a concordância da parte contratada. Se nós tivéssemos um contrato privado, essas alterações somente seriam lícitas caso tivesse a concordância da parte. Rescisão unilateral, nos termos do artigo 58, inciso 2, combinado com o artigo 79 e 78 da Lei 8.666. A rescisão unilateral somente é permitida nas hipóteses mencionadas nesses dispositivos. Mas é possível que a administração fale, olha, não quero mais. Evidentemente que se a rescisão unilateral for sem nenhuma justificativa e isso gerar prejuízo para o particular, ele pode ser indenizado. Mas dentro dessas condições, desses artigos, a administração pública ela pode sim fazer a rescisão unilateral. Fiscalização, olha lá. A execução do contrato deve ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração.
A administração pública ela tem a prerrogativa de fiscalizar. Se for a compra de um equipamento, ela pode mandar um representante seu ir até a fábrica, verificar, fiscalizar como está sendo feito isso. Em tempos de pandemia, como nós estamos vivendo hoje, está muito se falando dos respiradores. É possível que a administração pública, ao adquirir esses respiradores, determine que uma comissão vá até a fábrica verificar como está sendo feito esses respiradores, se as normas de segurança estão sendo respeitadas, se as normas da vigilância sanitária estão sendo respeitadas. Isso é uma prerrogativa da administração pública. Aplicação de penalidades. É na execução total ou parcial do contrato da administração a prerrogativa de aplicar sanções de natureza administrativa. Muito importante isso. Nessas sanções de natureza administrativa que nós estamos dizendo aqui, a administração pública ela pode, se assim entender por bem, aplicar penalidades, penalidade de multa, penalidades de impedimento de contratar com a administração pública. E observe que essa penalidade ela é muito grave para aquelas empresas que trabalham com a administração pública. Aquelas empresas que estão focadas em prestar serviços para a administração pública, em fornecer materiais para a administração pública, caso essas empresas tenham contra si aplicada a penalidade de não contratar com a administração pública, elas podem ter sérias dificuldades de sobrevivência no mercado. Né? Então, a administração pública ela pode sim aplicar esse tipo de penalidade. Evidentemente, como já dito, porém, vou repetir mais uma vez, sempre sobre o crivo do contraditório e da ampla defesa. Caso a administração pública não respeite o contraditório e a ampla defesa, ela poderá sim ter sérios problemas, porque aquele que está sendo penalizado poderá obter a anulação dessa penalidade no judiciário, caso não seja observado o contraditório e a ampla defesa. Anulação do ato. Em se tratando de ilegalidade de contratos em que a administração pública é parte, poderá ela declarar a nulidade desses com efeitos retroativos. Se a ilegalidade for cometida exclusivamente pela administração, deverá se indenizar o contratado. Caso a administração pública, verificando o seu processo de contratação, observe uma nulidade nessa contratação, ela deve, nos termos da súmula 473 do STF, como nós vimos na aula passada, tomar uma providência. Ora, se a nulidade for por culpa do particular, ela anula e aplica a penalidade. Ora, se a nulidade for por conta da própria administração, ela anula, corrige e refaz o ato como um todo. Outra cláusula exorbitante é a retomada do objeto. São determinadas prerrogativas previstas no artigo 80, que tem por fundamento a obediência ao princípio da continuidade do serviço público. E só pode ser tomadas essas providências em caso de rescisão unilateral. Isso é muito importante. Pode acontecer, sim, de acontecer a retomada do objeto. Né? Isso, infelizmente, pode acontecer. Uma outra situação muito importante é a restrição ao uso da exceptio non adimplente contractus. No direito administrativo, o particular não pode interromper a execução do contrato em decorrência do princípio da continuidade do serviço público e da supremacia do interesse público sobre o particular. Para tanto, deverá requerer a paralisação à autorização competente. Então, caso o particular tenha alguma dificuldade na prestação do serviço, tenha algum entrave na prestação do serviço, ele não pode simplesmente interromper a prestação de serviço. Ele deve sim notificar a administração pública, apresentar suas razões e aí então ele pode tomar as atitudes que ele entende pertinente para a prestação de serviço. Mutabilidade. Devido ao fato de que a administração deve sempre primar pelo interesse público, a esta compete, a todo tempo, buscar a equivalência material das contraprestações dos contratos em que é parte. Em razão disso, o equilíbrio desses contratos é bem mais dinâmico do que os firmados entre os particulares, ressaltando em certas áreas os riscos a que ocorre a contratação particular, além da força maior, que são requisitos das seguintes áreas
que o particular enfrenta quando contrata com a administração pública. Vamos lá. Área ordinária empresarial é a que está presente em qualquer negócio jurídico, devido à flutuação do mercado, diante do fato de ser ela previsível, por ela responde o particular. Seria o quê? Essa área ordinária ou empresarial seria quando o particular faz o contrato com a administração pública de prestação de serviço, ele deve prever que em um determinado mês do ano os seus funcionários terão um reajuste salarial. Esse reajuste salarial dentro do previsto não é motivo de alteração contratual. Ok? Área administrativa, alteração unilateral do contrato. O poder de alteração lateral do contrato pela administração não é ilimitado, curvando-se diante de dois princípios: a variação do interesse público e o equilíbrio econômico-financeiro. Além de que a lei estabelece requisitos quantitativos e qualitativos para alteração unilateral. Um ponto muito importante quando nós falamos da área administrativa é que pode haver alteração contratual, né? Havendo a variação do interesse público, que seria essa alteração nos termos do artigo 58, inciso 1, 25% para mais, 25% para menos no objeto, e pode haver também alteração em decorrência do equilíbrio econômico-financeiro, que está lá previsto no artigo 65 da Lei 8.666, em seu parágrafo 6º. Esse ponto é muito interessante e, infelizmente, tem acontecido algumas vezes. Muitos insumos possuem variação por conta do dólar, por exemplo, né? E se nós pegarmos de dezembro de 2019 até agora, março de 2020, nós podemos ver que houve uma grande variação, né? Salvo engano, o dólar estava na casa de 3,30 em dezembro e hoje ele está na casa de 5,10, alguma coisa do tipo. Observe que houve uma grande variação, né? Então, todos os insumos que vêm do exterior, produtos químicos, combustíveis, esses insumos estão sob forte pressão. E é possível, sim, que o particular venha e fale: olha, eu preciso do reequilíbrio econômico-financeiro desses contratos. Observe que existe uma grande diferença, que nós vamos ver um pouco mais para frente, mas é oportuno já começarmos a expandir a consciência sobre isso, que uma coisa é o reajuste. O reajuste é o aumento em decorrência de algo previsível. Olha, a inflação no ano passado foi na casa de 3, então eu vou ter um aumento agora na casa de 3. Isso é previsível, isso é reajuste. Quando eu falo adequação econômica financeira, reequilíbrio econômico financeiro, é quando houve um fator imprevisível. Por exemplo, se você pegar a variação de 2019 do dólar, foi uma variação muito menor do que a variação do dólar para 2020. Então, o empresário, lá em 2019, quando ele fez o contrato com a administração pública, ele não tinha condições de prever essa variação do dólar. Se naquele ano a variação foi, suponhamos, de 10%, nesse ano a variação está sendo de 30%, 40%. Não era possível prever uma variação desse tamanho lá, quando foi feito o contrato. Isso sim é uma cláusula que justifica, é uma causa que justifica a adequação do reequilíbrio econômico-financeiro ou do equilíbrio econômico-financeiro. Muito importante, porque isso está acontecendo hoje. Esse fenômeno do equilíbrio econômico-financeiro, ele está presente no nosso dia a dia. Mais e mais eu tenho me deparado com contratos administrativos cujas partes pedem o equilíbrio econômico-financeiro por conta da variação dos insumos. É avaliado caso a caso. E, se for constatado que na época que o contrato foi firmado não era possível ter essa verificação, ter essa visão, o equilíbrio econômico-financeiro, o pedido deve ser deferido. Ok?
Muito bem. Área administrativa seria o fato do príncipe, né? São medidas de ordem geral, não relacionadas diretamente com o contrato, mas que nele repercutem, provando desequilíbrio econômico e financeiro. Só é aplicado quando o fato for da mesma esfera do governo, União, Estado e municípios, né? Seria, por exemplo, quando houve um aumento da carga tributária, né? Vamos dizer assim, que fez um contrato com o município de prestação de serviço e o município faz uma lei alterando o ISS local. E lá naquela lei trouxe o ISS de 2 para 6, para 5%, desculpa, de 2 para 5%. Houve um grande aumento do encargo tributário. Nesse caso, temos aí o que nós chamamos de fato do príncipe. E aí, então, é possível fazer essa adequação. Observe que o fato do príncipe ele está caracterizado quando há alguma alteração provocada pelo próprio ente. Ok? Quando eu falo de área administrativa ou reequilíbrio econômico-financeiro, adequação econômica financeira, como dito agora há pouco, eu estou dizendo de fatores externos que acabam influenciando, né? Fatores não relacionados entre o particular e a administração. Quando eu falo do fato do príncipe, ele está relacionado entre os dois, né? Entre o particular e a administração. Então a administração mudou alguma coisa que faz influência para o particular, ok? Muito bem. A área administrativa, o fato da administração, compreende qualquer conduta ou comportamento da administração que, como parte contratual, torne insuportável a execução do contrato e provoque um desequilíbrio, né? Exemplo, quando a administração deixa de entregar o local que vai ser executada a obra ou o serviço, não providenciando as desapropriações necessárias, né? O município vai lá, faz uma licitação para a construção de um posto de saúde e não consegue fazer desapropriação, então não entrega o local para ser feito, né? Nesse caso, qualquer prejuízo que o particular tiver, a administração terá que repor. Ok? Muito bem. Temos também a questão da área econômica, que é muito próximo do que nós já havíamos dito agora há pouco, né? Que seria a teoria da imprevisão, né? É todo acontecimento externo ao contrato, estranho à vontade das partes, imprevisível, inevitável, né, que causa desequilíbrio muito grande, tornando a execução do contrato excessivamente onerosa para uma das partes. Ok? Aí é o caso, quando nós falamos da teoria da imprevisão, algo muito importante para que nós possamos trabalhar em cima disso é a questão da força maior, né? Vamos usar o exemplo, a pandemia do Covid-19, né? É um caso típico de força maior. Até previsto. Hoje é previsto que nós vamos enfrentar essa pandemia. Entretanto, é inevitável. Nós não vamos conseguir evitar ela no seu 100%. Estamos tendo um grande esforço para tentar fazer com que seja diminuída essas consequências dessa pandemia. Mas nós sabemos que nós não vamos conseguir evitar ao todo essa pandemia. Isso sim é um fator que pode estar caracterizado a teoria da imprevisão. Certamente, quando o administrado contratou com a administração, ele não tinha essa visão. Por conta disso, pode ocorrer a necessidade de readequação de prazos para entrega de obras, readequação de valores por conta de despesas extras que teve com equipamentos de proteção, até mesmo com a demora por conta da suspensão, né? Como nós temos assistido aí uma série de restrições aos direitos que em tempos normais não haveria. Ok? Muito bem. Limite, né? Vamos falar um pouco dos limites. O artigo 57 da Lei 8.666, ela traz limites com relação à duração. Olha o que diz o artigo. A duração dos contratos regidos por esta lei ficará adstrita à vigência dos respectivos créditos orçamentários. Opa, muita atenção. Toda vez que a administração pública vai contratar, ela deve ter já reservado a sua dotação orçamentária.
Seria mais ou menos o seguinte: quando nós vamos contratar alguma coisa, quando nós vamos comprar alguma coisa, nós já temos que ter o dinheiro separado para isso. Olha, eu vou fazer uma compra, eu vou comprar um notebook. Ok, eu tenho que ter o dinheiro para esse notebook. Olha, eu vou fazer o financiamento de um carro. Olha, eu já tenho que ter uma previsão que eu vou receber tal dinheiro para pagar esse carro. Essa previsão, esse planejamento é o que nós chamamos de dotação orçamentária. Então, a administração pública, lá no começo do ano, ela já faz um orçamento onde está prevista todas as ações que ela vai fazer. E, diante dessa circunstância, ela pode fazer as suas contratações. Evidentemente que pode haver adequações, modificações, ajustes nesse orçamento, que é o que está ocorrendo agora, né? Os senhores podem ver que todos os investimentos que haviam estão sendo cancelados para que seja feita toda uma adequação desse esforço para a saúde e que a gente consiga aí preservar a nossa população, que é fundamental para a manutenção do Estado. Ok? Muito bem. Então, todo contrato administrativo ele tem uma duração. E essa duração está fixada nas dotações orçamentárias. Olha, o contrato é de 1 ano, tem que ter dotação para 1 ano. O contrato é de 2 anos, tem que ter dotação para 2 anos. O contrato é de 3 anos, tem que ter dotação para 3 anos. O contrato é de 4 anos, tem que ter dotação para 4 anos. Cada orçamento tem que ser prorrogado a essa dotação. Foi feito em 2020, está no orçamento. Foi para 2021, tem que estar no orçamento de 2021. Foi para 2022, tem que estar no orçamento para 2022. Ok? É necessário. Se não tiver dotação orçamentária, não faz o pagamento. É uma ilegalidade, vai ser apontada pelo Tribunal de Contas e as contas serão rejeitadas. Ok? Muito bem. Encargos. O contratado é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato. Muito importante isso. Toda vez que a administração pública vai fazer o pagamento do serviço prestado, ela deve, entre outras, exigir que se apresente o pagamento dos encargos fiscais e os pagamentos dos encargos trabalhistas. Olha, eu preciso que você me apresente a sua folha, o seu recolhimento de fundo de garantia e os seus recolhimentos previdenciários. Apresentou, então eu te pago. Não apresentou, eu posso reter o pagamento até que você me apresente isso. Se a administração pública, por algum fator, ela falha nessa fiscalização, ela pode ser corresponsabilizada. Ela pode, ok? Ela pode. Né? Imagina uma obra. A administração pública contratou uma empresa para executar uma obra. Na hora que a empresa vem e apresenta a medição para recebimento do serviço executado, a administração pública vem, me apresenta o recolhimento do fundo de garantia e da previdência. Ela não apresentou e a administração pública pagou. Caso esse empregado no futuro ingresse com uma ação trabalhista pedindo fundo de garantia e previdência, pela falha em vigilando, ok? A administração pública pode responder por isso. Evidentemente que uma vez a administração pública respondendo por isso, ela paga o empregado e ela pode entrar em regresso contra o particular. Ok? Muito bem. Alteração, está lá no artigo 65. O contrato poderá ser alterado para manter o equilíbrio inicial da equação econômica financeira. Espécies. Pode ser alteração unilateral, quando houver modificação do projeto ou das especificações para melhor adequação técnica de seus objetos, e quando necessária a modificação do valor contratual, em decorrência de acréscimos ou diminuição quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por lei. E temos também a possibilidade de alteração bilateral, né? Quando for conveniente a substituição da garantia ou da execução. Então nós temos 2 tipos de alteração. Temos as alterações unilaterais, que seria a adequação do objeto, modificação do objeto, ou quando for necessário,
pela administração pública, e a alteração bilateral. A alteração bilateral é aquele tipo de alteração que nós já estamos acostumados, que é aquela alteração que as partes convergem nesse sentido. Lembre que a alteração unilateral independe da vontade da parte. Ok? Vamos lá. Temos a extinção também, né? A extinção do contrato. A extinção pode ser normal, pelo cumprimento do objeto, e pode ser anormal, que seria por anulação, quando tiver alguma ilegalidade, e por rescisão, quando houver alguma inexecução. Né? Então, observe que a extinção do contrato administrativo pode ser normal, cumprir o objeto, e pode ser anormal. A anormal ela se divide em duas. Quando for anulação, quando tiver algum vício de legalidade, né? E pode ser a rescisão, quando houver algum descumprimento, por exemplo, do cumprimento ao objeto. Tá? Então, temos aí esses dois tipos de rescisão. Tá? A rescisão unilateral ela pode ocorrer nas hipóteses do artigo 78 da Lei 8.666. Entre elas, podemos citar o não cumprimento das cláusulas contratuais, o cumprimento irregular das cláusulas, a lentidão no cumprimento, né? O atraso injustificado no início de uma obra. Dei a ordem de serviço, o camarada não começa a obra. Nós podemos ir lá, olha, você tinha 5 dias para começar, você não começou. Justifica. Justificativa não foi aceita. Pode haver rescisão. Né? Temos também a paralisação nessa obra por um tempo longo, sem justificativa. Temos aí a subcontratação total ou parcial, sem que houvesse a permissão para isso. Né? Temos o caso de decretação de falência ou a instauração de processo falimentar. Tem uma questão da insolvência, né? Se for firme em nome individual, o falecimento. Né? Todos esses descumprimentos podem gerar a rescisão unilateral. Quando nós temos um descumprimento que gera a rescisão unilateral, nós sabemos aí que nesse caso não é passível de indenização do particular. Tá certo? Muito bem. Essa rescisão ela pode ser também unilateral, né? E a bilateral ela pode ser, como já foi dito, amigável. Né? Muito bem. Vamos caminhar mais um pouquinho aqui. Temos aqui também as sanções. Né? As sanções estão previstas lá no artigo 87. E eu vou repetir mais uma vez, né? Peço desculpas de ser repetitivo nesse ponto, mas é muito importante nós estarmos atentos a isso. Toda vez que nós vamos aplicar uma sanção, tem que estar presente nesses casos a questão pertinente à ampla defesa e ao contraditório. Não podemos esquecer disso. Ampla defesa e contraditório. Vou aplicar uma sanção ao particular por descumprimento total ou parcial do objeto do contrato, notifico ele, dou voz a ele e depois eu aplico, se for o caso, a penalidade. Observe então que essas penalidades ela pode ser uma advertência. Olha, você está atrasado com a execução da obra. Se você continuar assim, você vai ter problema. Estou te advertindo disso. Multa. Porém, a aplicação da multa tem que estar prevista no contrato. Né? A suspensão temporária em participar em licitação, que pode ser de até 2 anos essa suspensão. Né? E ele pode ser declarado inidôneo de contratar com a administração pública. Então, observe sim que nós temos aqui, como eu já usei esse paralelo, né, com vocês, uma escadinha. Né? E nessa escadinha eu tenho aqui embaixo a advertência. Ele foi advertido, mas ele não tomou jeito. Agora eu aplico uma pena de multa nele. E ele não tomou jeito. Aí eu posso aplicar uma declaração de inidoneidade. Né? Posso aplicar uma suspensão temporária de contratar com a administração pública. E ele cumpre essa suspensão, volta a contratar com a administração pública e comete as mesmas falhas. Agora eu posso declarar ele inidôneo. E aí ele vai estar impedido de contratar com a administração pública. Né? Isso é muito importante, é uma pena
muito forte, né? Que nesses casos dessas punições, o administrado ele sofre aí uma consequência muito grave, né? Então observe que a administração pública ela tem uma série de ferramentas para fazer com que o objeto do contrato venha a ser efetivamente cumprido. Lembrando que ela pode rescindir o contrato, né? Então, muitas vezes eu me pego perguntando sobre isso, né? Por que temos tantas obras paradas, tantas dificuldades tanta dificuldade em fazer com que o serviço público seja prestado de forma qualificada? Nós temos ferramentas para isso. A Lei 8.666, mesmo sendo uma lei um tanto quanto antiga na atualidade, né? Estamos em 2020, a lei é de 93, né? Mas ela traz ferramentas robustas para fazer com que o administrado cumpra com o que foi contratado, né? Observe, tem uma pena de advertência, depois tem uma pena de multa, né? Lembre que nós falamos que tem a garantia lá atrás, quer dizer, eu aplico a multa e já tenho o recebimento garantido dessa multa, né? Depois eu tenho a suspensão temporária. Olha, você vai ficar 2 anos, até 2 anos, sem contratar com a administração pública. E se a coisa for mais grave ainda, eu vou te declarar inidôneo, que você não vai mais contratar com a administração pública. Então observe que nós temos ferramentas duras para fazer com que a administração pública, de um modo geral, tenha o objeto que ela precisa atendido. Isso é fundamental, é extremamente importante isso, né? Então não justifica essa situação de obras paradas, objetos não entregues. Sim, a administração pública ela tem ferramentas para agir, né? E se causou prejuízo, o particular tem que pagar. Evidentemente que se a administração pública, de alguma maneira, proceder de forma inadequada, ela também responde pelos seus excessos. Ok? Muito bem. Caminhando mais um pouquinho, né? Temos aqui as modalidades de contratos, né? Entre eles podemos citar aqui a concessão de serviço, né? É o contrato administrativo pela qual a administração pública delega a outra a execução de um serviço público para que o execute em seu próprio nome, por sua conta e risco, assegurando a remuneração mediante tarifa paga pelo usuário ou outra forma de remuneração decorrente da exploração. Tá lá. Características, né? Só existe concessão de serviço público quando se trata de serviço próprio do Estado, né? O poder concedente só transfere à concessionário a execução do serviço, permanecendo como seu titular, podendo ele dispor de acordo com o interesse público. Deve ser feita sempre por licitação, via de regra na modalidade de concorrência. O concessionário executa os serviços em seu próprio nome e corre os riscos normais do empreendimento, fazendo jus ao recebimento de tarifa, ao equilíbrio econômico e à inalterabilidade do objeto. A tarifa tem natureza de preço público e não é a única fonte de equilíbrio do contrato, podendo o poder público cobrar tarifas menores e compensar a concessionária de outra forma, né? Isso é importante, né? Quando a gente fala aqui da concessão do serviço público, né? Seria, por exemplo, em alguns municípios onde o serviço de água e esgoto foi concedido, né, para que uma empresa particular fizesse, salvo engano, Limeira é esse desenho, Porto é esse desenho, Leme não, Pirassununga não, Santa Cruz não, Araras não, mas em alguns municípios foi feito esse tipo de serviço. Então, é permitido com que o particular explore essa atividade, que era uma atividade própria do poder público. Se houver falha na exploração desse serviço, o poder público pode fazer a retomada desse serviço. Ok? Muito bem. Temos também a concessão e permissão de serviço público, né? Olha lá, doutrinariamente, a permissão não tem natureza contratual, sendo um ato unilateral. Observe que a concessão de serviço público, ela tem natureza contratual, já a permissão não, é um ato unilateral, né? Diferencia também da concessão porque naquela há a precariedade e que não se verifica nessa, ou seja, quando eu falo que é precário, quer dizer que a administração pública ela pode simplesmente retirar a permissão. Enquanto que no outro cenário tem um contrato administrativo que me fixa regras e tempos de vigência dessa situação, né? Assim, pode o poder público rescindir a permissão independentemente de indenização.
Geralmente é admitida quando o permissionário não necessita alocar grandes capitais para o desempenho, bem como quando o serviço público é de curto prazo ou quando o interesse público é variante, né? É de natureza da outorga sem prazo determinado, muito embora se admita a permissão com prazo determinado. Muito bem, né? Então aí a principal característica que diferencia a permissão da concessão é a precariedade daquela, né? Quer dizer, a permissão é precária, enquanto a concessão não é precária, né? Bem como a desnecessidade de concorrência, como modalidade obrigatória da licitação. Então observe que a concessão, ela não é precária, tem um contrato e tem que ter uma licitação. A permissão, ela é precária, pode ser extinta a qualquer momento e não há necessidade de procedimento licitatório. Ok? Vamos lá. Concessão de obra pública, né? O contrato administrativo pelo qual o poder público transfere a outrem a execução de uma obra pública para que execute sob sua conta e risco, né? Mediante remuneração paga pelos beneficiários da obra ou obtida em decorrência da exploração de serviços ou utilidades que a obra proporciona. No primeiro caso, a remuneração do concessionário se dá através de contribuição de melhoria. No segundo, por meio de tarifa. Então, é possível que a administração pública fale, olha, você faz uma obra aqui e a gente vai fazer o seu pagamento mediante uma contribuição de melhoria ou por meio de uma tarifa, se for o caso, tá? Isso acontece sim, né, em algumas situações. Temos também a concessão de uso, né, que é o contrato administrativo pelo qual a administração faculta ao terceiro a utilização privativa de bem público para que exerça conforme a sua destinação. Temos o contrato de obra pública, né, mais prestação de serviço, que é o que está lá definido na Lei 8.666, define obra pública mais serviço no seu artigo 1º, inciso 1 e inciso 2, né, sendo a definição de obra pública taxativa e a de serviço público exemplificativa, portanto, que não se encaixa na definição de obra. Então lá, obra, toda construção, reforma, fabricação, recuperação ou ampliação realizada no serviço, direta e indiretamente. E serviço, toda atividade destinada a obter determinada utilidade e interesse para a administração, tal como demolição, conserto, instalação, montagem, operação, conservação e assim por diante. Vamos lá. O artigo 13 dessa lei define alguns serviços como técnicos profissionais especializados, né, os quais não necessitam de licitação, desde que se trate de profissional com notória especialização, nos termos do artigo 25. Também não necessita de licitação o serviço artístico, desde que trate de profissional consagrado. Muito cuidado aqui, tá? Esse tema, quando essas contratações por intermédio do artigo 13 da Lei 8.666, tem dado muito problema, desde os primórdios, ok? Porque quando fala notória especialização, existe uma discussão grande nesse tema quando fala de contratação de advogado com notória especialização. O que seria um advogado com notória especialização? Com pós-graduação, com mestrado, doutorado, né? Existe uma grande discussão em cima disso, tá? Existem entendimentos que, sim, é possível a contratação de advogados por notória especialização com dispensa de licitação. Existem alguns que falam que não está, advogados não encaixam nesse cenário, porque é muito difícil provar que esse tem uma notória especialização e aquele não tem, tá? Mas existem julgados que admitem sim essa contratação, ok? Se vocês pesquisarem lá no site do TJ, vocês poderão encontrar esse tipo de contratação sendo admitida como lícita e também como ilícita. Depende de cada caso, depende do currículo de cada profissional, depende da especialização de cada um, né? Caso nós estivéssemos usando a engenharia como exemplo, imagino eu que se você fosse fazer uma ponte estaiada, você teria um número muito reduzido de profissionais capacitados para isso, ou que talvez justificasse a contratação de um engenheiro especializado para fazer isso, ok? Vamos lá, caminhando mais um pouquinho. Contratação de empreitada, o que é isso, né? É o contrato administrativo pelo qual a administração comete ao particular a execução de obra ou serviço, né, para que execute
por sua conta e risco mediante remuneração pré-fixada. A empreitada pode ser de lavor, né, quando abrange só a obra ou serviço, ou mista, quando o empreiteiro fornece também os materiais. Então, a empreitada pode ser para fornecer só a mão de obra, ou pode ser a mista, que fornece a mão de obra e material. Tá? A mais comum, confesso a vocês, que é a mista. Né? Quanto à forma de remuneração, pode ser por preço global, né, quando o pagamento é total, abrangendo obra e serviço, ou por preço unitário, quando o trabalho é executado paulatinamente e pago por unidade de execução. Vamos construir casas populares e vou pagar por casa finalizada. Pode ser, tá? Outra modalidade empreitada prevista é a integral, tá? Na qual o contratado se obriga a entregar um empreendimento na sua totalidade, em condições de funcionamento. A administração contratada é o contrato administrativo em que a administração defere a terceiros a incumbência de orientar e superintender a execução da obra ou serviço, mediante pagamento de importância proporcional ao custo total. Né? Difere da empreitada os seguintes pontos. Quanto à remuneração, na administração contratada, o pagamento é um percentual sobre o custo da obra. Na empreitada, o pagamento abrange o total da obra. Tá? Quanto aos riscos, são suportados pelo empreiteiro, mas não pelo administrador. Tá? A Lei 8.666 não prevê essa modalidade, que foi vedada. Então, observe que essa administração contratada, essa modalidade, ela existe na doutrina, porém a Lei 8.666 vetou essa aplicação. Então, o que nós temos aqui? Nós temos essa contratação da empreitada global. Né? Quando a administração pública licita a obra, o projeto, com entrega de material, cuja a relação vem previamente especificada, e a mão de obra. E vem a administração pública, então, e faz essa contratação normalmente pelo menor preço. Digo normalmente porque pode haver situações excepcionais em que vai ser observado também a técnica e preço. Ok? Muito bem. Temos também os contratos de fornecimento. Né? Temos visto isso a cada momento. Contrato para fornecimento de testes, contrato para fornecimento de respiradores, contrato para fornecimento de macas, contrato para fornecimento de mão de obra. Temos esses contratos. Tá? É o contrato administrativo pelo qual a administração pública adquire bens ou móveis ou semoventes necessários à execução de obras ou serviços. Difere de compras pelo fato de estar vinculado a um contrato de obra ou serviço. Ok? Tá? O artigo 9º só é aplicado, portanto, ao fornecimento, não às compras. Né? E aí vem, o que fala esse artigo 9º? Vamos ver. Não poderá participar direta ou indiretamente da licitação ou da execução de obra ou serviço de fornecimento dos bens e serviços. Quem? O autor do projeto básico executivo. Isso é interessante. Observe que o engenheiro que faz o projeto, ele não pode participar da execução do projeto. Então, ele fez o projeto, então ele foi contratado para fazer o projeto, ele fez o projeto. Esse engenheiro não pode ser contratado para executar a obra. Ok? Isso é interessante, porque entende-se que pode haver algum privilégio, né, por conta desse engenheiro ter participado da execução do projeto, ele pode se valer de algum privilégio para ter vantagens nessa competição e ganhar a licitação. Né? Eu particularmente hoje, eu tenho visto que, na minha visão, essa proteção não há mais razão de existir, uma vez que os projetos são disponibilizados na íntegra por meio eletrônico, então todos que vão participar vão ter acesso a todas as informações. Então eu não observo dessa maneira hoje em dia. Entretanto, a lei permanece em vigor e a proibição também permanece em vigor. Houve uma exceção na época de Copa do Mundo, né, pela RDC, que foi o regime de contratação, RCD, né, regime de contratação diferenciado, onde houve um abrandamento nessa regra, porém, pela Lei 8.666, isso ainda prevalece, tá bom? Então, aquele camarada que participa da elaboração do projeto, ele não participa da licitação em si, tá bom? Vamos lá, caminhando mais um pouquinho, tá?
vamos falar aqui de algo interessante, né? Que também tem dado muito o que falar, tá? Que é a questão dos convênios, né? A questão dos convênios, né? O que é um convênio, né? Convênio é a forma de ajuste entre o poder público e as entidades públicas ou privadas para a realização de objetos de interesse comum, mediante mútua colaboração. Convênio não é contrato. É importante nós termos a primeira ideia aqui. Enquanto no contrato, atento ao que eu vou dizer, enquanto que no contrato os interesses são opostos, de um lado a administração quer receber o serviço, do outro lado o particular quer receber o dinheiro, então os interesses são opostos. No convênio os interesses são recíprocos, ok? No contrato, um quer receber o produto, o outro quer receber o dinheiro. Eu te entrego o produto, você me dá o dinheiro. Eu quero receber dinheiro, eu quero receber o produto. Os interesses não se coincidem. Na verdade, o particular, ele quer receber mais dinheiro e o poder público quer receber mais produto. Isso entra em conflito. No convênio, os interesses são comuns. Tá certo? Pois bem, no convênio, os entes conveniados têm objetivos institucionais comuns e se reúnem para alcançá-los. Por exemplo, uma universidade pública celebra um convênio com outra universidade para a realização de um determinado estudo. Pesquisas, em geral. Né? As partes objetivam a obtenção de um resultado comum, que é usufruído pelos participantes. Existe uma colaboração mútua nesse aspecto. Né? O valor repassado deve ser aplicado de modo específico no ajuste. Não é isso? As vantagens se somam. A ausência de vinculação contratual, inadmitindo-se cláusula de permanência obrigatória. Né? O convênio pode ser firmado entre entidades públicas e entre pessoas jurídicas de direito público, Estado, União e municípios, e umas com as outras, bem como entidades públicas e particulares, verificando como modalidade de fomento. Para convênios não é exigido licitação, tá? E está previsto no artigo 113 da Lei 8.666. Né? Então, observe o seguinte, uma grande diferença, e o que costuma se perguntar quando fala-se de convênio e fala de contrato, é qual é a diferença deles. E a diferença está justamente na vontade das partes. Enquanto que no convênio existe uma mútua vontade, uma vontade comum, no contrato existe vontade que se distancia. Tá bom? Muito bem. E temos também os consórcios administrativos, né? Que é o acordo de vontades entre duas ou mais pessoas jurídicas da mesma natureza, da mesmo nível de governo e entre entidades de administração indireta para a consecução de objetos comuns. Olha lá, muito embora existam pontos comuns entre o convênio e o consórcio, diferenciam pelo fato de que nesse há um ajuste entre pessoas jurídicas de mesmo nível. Né? Assim como o convênio, o consórcio não assume personalidade jurídica, sendo questão de discussão de melhor forma de administração. A mais adequada é a constituição de uma comissão executiva para tanto, que vai assumir direitos e obrigações em nome dos consorciados, ou indicar um partícipe como líder, por se tratar de gestão de dinheiro público. A contratação de pessoal depende de concurso. Tá? Nós temos aqui na região, nós temos um consórcio, né? Não sei se os senhores já ouviram falar, que é um consórcio chamado CEMIL, que é um consórcio intermunicipais para prestação de serviços em municípios e estradas municipais. Né? Então esse consórcio ele foi criado entre os municípios para que haja uma manutenção nas estradas intermunicipais, facilitando o escoamento da produção. Né? Isso é bem interessante e bem legal. Né? Existe uma discussão se tem que ter lei autorizando, tá? Mas existe uma previsão aí que sim. Né? Então, olha lá, a previsão de necessidade de autorização legislativa para a sua criação. Né? Então, existe uma discussão se tem que criar lei, se não tem que criar lei, se tem que ter concurso, não tem que ter concurso. Confesso aos senhores que muito tenho estudado sobre esse tema de consórcios intermunicipais, no caso específico do consórcio conhecido aqui na região chamado de CEMIL, né? E eu defendo o posicionamento que tem que haver lei autorizando o município firmar isso.
e tem que haver pelo menos um processo seletivo simplificado para a contratação, tá bom? Muito bem, porque eles vão receber dinheiro público, por conta disso tem que haver aí um rigor nesse dinheiro público. Pessoal, eu não vou me alongar mais, né? Fizemos aqui um apanhado do que é contrato administrativo e fica como feedback o ponto principal dos contratos administrativos, que é a existência de cláusulas exorbitantes. Essas cláusulas têm por finalidade assegurar a supremacia do interesse público. Esse é o foco principal dessas cláusulas. Elas asseguram o interesse público, elas colocam o interesse público num patamar de superioridade em detrimento do interesse particular. E é dado força para que a administração pública faça valer o interesse público. Tudo bem? Eu agradeço muito a presença de todos, espero encontrá-los todos muito bem, com muita saúde, e em breve estaremos disponibilizando a continuidade dessa aula, que nós vamos avançar até os procedimentos licitatórios. Muito obrigado a todos, muita saúde e um ótimo dia.